Benjamin Netanyahu faz um dos discursos mais importantes da 79ª edição da Assembleia Geral da ONU, que está acontecendo agora, em uma assembleia bastante esvaziada, principalmente por alguns países árabes, mas outros também, como por exemplo o Brasil, que se retirou antes da fala de Netanyahu. O que será que isso quer dizer para Israel? A gente teve uma fala bastante importante, citando coisas sobre o Irã, sobre o Líbano e a atual ofensiva israelense, dizendo que está falando a verdade para o mundo. Pouco depois, através de um telefonema, ele autoriza o maior ataque, pelo menos no momento atual, dessa guerra contra o Líbano, dessa guerra contra o Hezbollah, atirando no QG, no quartel-general do Hezbollah. Nasrallah, grande liderança do grupo, será que de fato foi eliminada? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre Brasil e China, que estão fazendo os Amigos pela Paz, reunião dos Amigos pela Paz, se reunindo com vários outros países do sul global, para falar sobre a paz entre Rússia e Ucrânia, e o Celso Amorim dando algumas indiretinhas para o Zelensky. Aparentemente, o Zelensky está um pouco incomodado com a postura brasileira e chinesa. Vamos falar também, pessoal, sobre a reunião que rolou com Trump e Zelensky, e depois Kamala Harris e Zelensky. Acho que está bem nítido a diferença do Partido Democrata e do Partido Republicano em uma eventual vitória nas eleições para a relação com a Ucrânia, e finalizar, pessoal, falando sobre a aliança global que está sendo lançada entre a Arábia Saudita e a União Europeia para o estabelecimento de 2 estados na região da Palestina e também o novo primeiro-ministro japonês. Olha, se o Japão tinha uma constituição pacifista depois do final da Segunda Guerra Mundial, por alguns motivos óbvios que falaremos aqui no nosso vídeo, eu diria que desde o Shinzo Abe, agora com o Fumio Kishida, e principalmente com Shigeru Ishiba, mudou completamente. O Japão será um país belicista. Ele fala em ser uma potência militar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, hoje foi um dos dias mais importantes da Assembleia da ONU, visto que o Benjamin Netanyahu, que está envolto talvez no pior conflito atual, né? É difícil, tem várias guerras, né? Mas dos geopoliticamente mais importantes conflitos que existem nesse momento, o Benjamin Netanyahu ele fez o seu discurso. Só que antes dele caminhar em direção ao púlpito para falar toda a questão que ele pensa sobre Israel, a gente já teve alguns protestos, um pouco mais silenciosos, como por exemplo do Brasil, e outros mais explícitos. O Brasil, de maneira um pouco tímida, de maneira um pouco reservada, abandonou por deliberação, por delimitação do Itamaraty, abandonou a Assembleia antes do discurso do Benjamin Netanyahu. Tá, o Brasil, lembrando, tá, pessoal, vem falando que Israel está cometendo um genocídio. Ontem, por exemplo, a gente teve o Lula abraçando Mahmoud Abbas, parabenizando a Palestina pela primeira participação, mesmo que seja como membro observador da Assembleia da ONU, e falando que se solidariza com o povo brasileiro. Também solidariza com o povo libanês. Então, assim, o Brasil já adotou, né, pelo menos enquanto esse governo, uma postura bastante clara do seu posicionamento geopolítico. Vale lembrar que a gente teve a morte de 2 brasileiros no atual conflito do Líbano, e existe até uma tentativa de mediação entre Brasil, Síria e Rússia, muito possivelmente o Brasil tentando usar a Síria como algum tipo de mecanismo de escape dos brasileiros que estão no Líbano. A comunidade brasileira no Líbano é muito grande e a libanesa e síria também no Brasil é bastante significativa. Então o Brasil, talvez por postura ideológica, pela morte ali dos brasileiros, galera, não sabemos identificar exatamente por quê, mas não prestigiou o discurso do Benjamin Netanyahu, mas tentou fazer uma amostra mais discreta. Agora, uma série de países árabes e outros países, assim, enquanto ele subia, abandonaram uma clara postura de insatisfação. Quando o Benjamin Netanyahu ele subiu no púlpito, ele deixou bem claro: eu não queria vir, o meu país está em guerra, meu país precisa de mim, mas eu tenho que mostrar as mentiras que estão sendo contadas contra Israel.
Segundo ele, nesse momento, Israel está vencendo uma guerra, mas tem que deixar claro que eles vão enfrentar todos os inimigos até o final, apesar da vitória nesse momento. E quando ele fala todos os inimigos, ele deixou claro que inclusive o Irã. Segundo ele, houve um ataque, isso não foi grandemente divulgado pela mídia, tá? Eu pelo menos não vi em mídias oficiais assim, mas houve o disparo de um míssil vindo diretamente do Irã contra o território israelense. Isso ontem, na quinta-feira, segundo Benjamin Netanyahu. Ele falou que se os ataques continuarem, a resposta contra o Irã vai vir. Vai lembrar, pessoal, que o Irã é o país, excetuando Israel, que é muito mais poderoso que o resto, tá? Mas é o país mais poderoso do Oriente Médio, tanto do ponto de vista de inventário, como a questão dos militares. O Irã é uma potência bélica regional, tá? Então a guerra aí sim escalaria para um outro patamar. Inclusive, talvez esse seja um dos principais medos. Não de Israel, né, mas dos Estados Unidos, enfim, que haja uma guerra generalizada e não seja só o Hezbollah ou o Líbano contra Israel, mas sim todo o autodenominado eixo da resistência. Por falar em eixo da resistência, o Benjamin Netanyahu, ele adora mostrar mapas assim, né? Quase todos os discursos ele mostra mapa ali, vai explicando. Acho que ele gosta de geografia, hein, pessoal? E aí ele mostrou que dois mapas. Um mostrando The Curse, né, que seria a maldição, entre aspas, mostrando ali o Irã e os seus aliados, e The Blessing, que é como se fosse uma espécie de indicação da Europa até a Índia. Ou seja, quem representa as bênçãos possíveis para o Oriente Médio e quem representa a maldição, que deve ser combatida. Inclusive, ele falou sobre isso, que nesse momento não há nenhum lugar no Irã que não possa ser alcançado. Ele deixou bem claro também que Israel em nenhum momento deseja a guerra, segundo ele. O que Israel deseja é alcançar a paz, só que para isso, ele até fala, né, de uma reconciliação histórica entre árabes e judeus, mas enquanto o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah escolherem a guerra, de fato vai ter guerra. Cara, de verdade, é muito difícil, né, estabelecer que isso seja totalmente verdade, porque a gente tem, por exemplo, hoje, o parlamento israelense fazendo a deliberação, que é totalmente contrário à formação de um Estado palestino. E aqui, de novo, eu não estou defendendo as ações do Hezbollah, as ações do Hamas, né, galera? Todo o grupo que age de maneira terror, enfim, atingindo alvos civis, tá errado, né? Acho que a gente tem que partir de uma premissa básica, tá? Mas o que Israel faz, ainda mais sendo um Estado tão mais poderoso que o resto, e tendo discursos como Smotrich, de colonização também da faixa de Gaza, como Ben-Gvir, também de colonização da Cisjordânia, que o povo palestino não é um povo de fato, não deve ser reconhecido, ou então um parlamento que rejeita a ideia da criação de dois estados, o Estado da Palestina, não vejo isso exatamente como uma busca pela paz de Israel, tá? Ele falou, pessoal, que nesse momento ele também está defendendo o Ocidente, falando vocês, né? Mas vocês, o Ocidente, contra o inimigo que ameaça o nosso modelo de vida. Nós não estamos tolerando essa situação por quase um ano. Aliás, nós estamos, né, tolerando a situação por quase um ano. Agora chega. Ele deixou bem claro, galera. Agora chega. Enough is enough, né? Ou seja, não dá mais pra gente aguentar todas as ameaças do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, e Israel vai partir para a guerra. Ele falou, pessoal, também, né, que nesse momento Israel quer a paz em Gaza e que ele está pronto para apoiar um eventual governo civil. Ele só precisa que o Hamas largue as armas e devolva os reféns. Novamente, cara, quando ele fala que ele está pronto para apoiar um governo civil, ele já falou dessa proposta, inclusive, antes, colocando, né, que ele defende que a faixa de Gaza tem uma espécie de administração militar, mas também tem um governo civil dos árabes. Ele até indicou naquele momento a Arábia Saudita e Emirados Árabes, além de alguns grupos locais, como o eventual governo dessa nova faixa de Gaza. Mas hoje, com uma postura mais radicalizada, até mesmo dos movimentos palestinos, galera, eu duvido que você tenha um governo civil totalmente bonzinho, que pós-eliminação eventual do Hamas tem algum tipo de governo civil local que Israel autorize, né? E fora que também isso não é um Estado autônomo. Se você manda Arábia Saudita, Emirados Árabes e os palestinos, não, mas só pode correr os palestinos que eu quero. Isso também não é um governo autônomo. E, de novo, não estou defendendo, né? Não acho que o Hamas deveria ser um representante. Acho que, inclusive, a presença de grupos como o Hamas também atrapalham a existência de um Estado palestino e de uma paz na situação, tá? Ele também, galera, falou, na verdade, o governo libanês falou que nesse momento, também tem um discurso, né? O que existe é uma punição coletiva, que o Israel não está parando, mesmo com todas as críticas da comunidade internacional, que Israel tem os seus objetivos, que são objetivos de eliminar parte do povo árabe, não só o Hezbollah. E aí,
fica muito claro que, quando Israel fala então, professor, mas Israel não falou que a guerra é só contra o Hezbollah e não contra o Líbano? Então por que o Líbano também não se volta contra o Hezbollah? Eu diria que são dois motivos principais. Primeiro que Líbano é uma coisa, Hezbollah é outra. O Hezbollah, ele surgiu pós-Operação Paz na Galileia, com movimento de resistência à ofensiva, à invasão de Israel no sul do Líbano, tá? Nem todo o Líbano, claro, é apoiador do Hezbollah. Na verdade, quem apoia geralmente são os xiitas do sul do país. Só que do ponto de vista militar, o Líbano não é um exército forte. Estima-se, inclusive, que o Hezbollah seja mais poderoso que o exército libanês. Será que eles teriam hoje, o Líbano, capacidade de eliminar o Hezbollah sem algum tipo de intervenção estrangeira? Talvez não. Outro ponto, mesmo que hoje a população libanesa não goste do Hezbollah, a população libanesa cada vez também vem menos gostando de Israel. E talvez veja no Hezbollah não um líder, não um exemplo a ser seguido, mas algum tipo de grupo que pode resistir à ofensiva israelense. Além do que o Hezbollah é um grupo paramilitar oficial do Líbano. Então, teoricamente, não pode ser eliminado pelo governo libanês. Israel deixa bem claro que enquanto existe um grupo que prega a destruição do meu Estado no Líbano, o Líbano vai sofrer as devidas consequências, tá? Ou seja, pessoal, uma situação assim bastante caótica, né, bastante catastrófica. Depois que o Benjamin Netanyahu ele desceu do púlpito, quase na sequência, tá? Foram divulgadas ali imagens do Benjamin Netanyahu num telefonema. Aparentemente, o que dá para entender é que a inteligência israelense, o Mossad, deliberou que existiam alguns agentes de topo do Hezbollah. Talvez até mesmo o Nasrallah, que é o grande líder, né? O Hassan Nasrallah, que estava no quartel-general ali em Beirute. E foram feitos ataques. Só que, segundo Israel mesmo, tá? Foi o maior ataque feito após o discurso e foi um ataque de precisão. Mas que o próprio quartel, ele está no meio de prédios residenciais. Porque o Hezbollah, assim como o Hamas, faz uso de escudos humanos. Aparentemente, nas informações preliminares, a gente teve 6 prédios que desabaram. E claro, pessoal, várias perdas aí de vidas civis. O primeiro-ministro, né? Como eu falei, ele falou que Israel ignora o apelo da comunidade internacional, já houve mais de 700 mortos nas ofensivas, e o Lloyd Austin, que é o representante dos Estados Unidos, falou que, de novo, Israel não consultou os Estados Unidos. Israel fez a sua ofensiva independente das deliberações ou autorizações americanas. Os Estados Unidos, aparentemente, pelo menos publicamente, está um pouco incomodado, porque fez uma tentativa de proposta de cessar-fogo junto à França de 21 dias. Israel rejeitou, mas ao mesmo tempo faz um pacote gigantesco de mais de 8 bilhões de dólares em equipamentos militares, inclusive de laser, sistema de defesa antiaéreo. Ou seja, galera, é meio ambígua, né, essa postura americana. Mas de fato foi o maior ataque. Pelas informações da Reuters, o Nasrallah não estava lá. Mas assim, a gente não tem a confirmação nem por parte de Israel, nem por parte do Líbano, quem foram as pessoas que morreram nesse novo ataque de Israel. E aí, pessoal, acha que Israel está certo em fazer essas ofensivas no Líbano, inclusive pegando em pontos de civis? Mas tem o Hamas, mas tem o Hezbollah. E aí, pessoal, quem que está certo na situação? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado a reuniões que foram feitas hoje também à margem da ONU. A gente teve os Amigos pela Paz, juro, pessoal, Friends for the Peace, né? Foi a maneira como que Brasil e China organizaram a reunião, a cúpula. Brasil e China, eles anunciaram que eles chamam de os pontos pela paz. Falam coisas um pouco óbvias, né? A gente analisou aqui. Falam sobre a tentativa de não formação de 2 blocos antagônicos para a resolução das questões, sobre a troca de prisioneiros, a não ameaça do uso de armas nucleares, a paralisação dos conflitos, coisas meio que assim, a formação de uma reunião, de uma cúpula com a presença de Rússia e Ucrânia para fazer as deliberações devidas. Então, assim, coisas que eram meio óbvias e foram feitos com China, com o Brasil, a presença de outros países, como Emirados Árabes, Egito, Turquia também, e alguns membros observadores, quase 20 no total, tá? Que vão propor sugestões, aprofundamentos de como solucionar essa questão. Segundo Brasil e China, isso não é uma proposta de paz, isso é uma base para futuras negociações da paz. Quando o Zelensky, por exemplo, ele falou, mas como que Brasil e China, qual que é a intenção por trás deles? Na verdade, eles primeiro consultaram a Rússia para depois fazer a sua proposta. É uma proposta destrutiva? O Brasil respondeu, mas isso não é uma proposta de paz. E, aliás, o Lula até falou, né? Zelensky, se você defende
algum tipo de bem para a Ucrânia, seja esperto e saiba que o caminho diplomático é o melhor caminho a ser seguido. O problema é que a própria Kamala Harris, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Que é a grande representante do Ocidente e também do pensamento do Zelensky, fala que qualquer tipo de ou problema, né? Enfim, a questão é que qualquer cessão de território, qualquer tipo de concessão para a Rússia seria uma rendição e não exatamente uma proposta de paz. Enquanto isso, o Zelensky apresenta um plano da vitória, que fala sobre Ucrânia entrar para a OTAN, que fala sobre Kursk utilizado como moeda de troca, da Rússia ter que pagar para a reconstrução da Ucrânia e também sobre alguns aspectos militares, entende? Que também é uma proposta um pouco, vamos colocar, independente das suas crenças, mas que é difícil de ser realizada com a Rússia já ocupando 20% do território ucraniano. Então, na prática, os Amigos pela Paz, né, a cúpula organizada pelo Brasil e pela China, vai tentar mediar alguma situação, mas há uma grande resistência do Zelensky. O próprio Celso Amorim, né, deu uma declaração, será que o Zelensky está chateado? Poxa, ele não me falou nada. Mas claramente com um tom de ironia, né, sabendo que o Zelensky não gosta aí da proposta entre Brasil e China. A gente teve também, pessoal, hoje mesmo, tá? O Zelensky se reunindo com os dois principais, aliás, os dois candidatos aí, né? Principais dos Estados Unidos nas eleições americanas. Com o Trump, foi lá na Trump Tower, né? Fazer uma reuniãozinha com o Trump. E, galera, deu um pronunciamento que ficou um pouco confuso ali, tá? O Trump falou, olha, fiquem do lado do Zelensky, tá? Fiquem tranquilos, porque eu me dou muito bem com o Putin e eu vou conseguir, mesmo antes de me eleger, conseguir estabelecer uma paz entre Rússia e Ucrânia. Aí o Zelensky até falou, né, mas calma aí, eu espero que você se dê melhor conosco. Aí o Trump falou, olha, mas entenda bem, para ter uma dança, precisam de dois. Para ter um tango, né, ele falou, precisam de dois. Ou seja, deu a entender que ele vai negociar com o Putin e com o Zelensky, ou seja, não deu muito apoio para nenhum dos dois lados. Não sei se o Zelensky ficou tão feliz assim. Em contraposição, ele também se encontrou com a Kamala Harris. E a Kamala Harris, aí sim, foi bem enfática. A gente vai continuar ajudando os ucranianos, independente do que seja. E a gente sabe, Kamala Harris falando, né? Que existem pessoas aqui nesse país, fazendo referência ao Trump, que querem que a Ucrânia ceda uma parte do território, que querem que a Ucrânia aceite negociar com a Rússia ocupando o território ucraniano. E isso não é uma negociação, isso é uma rendição, isso não seria um acordo de paz, que é extremamente perigoso para a Ucrânia e também para o mundo. Ou seja, são posturas bastante antagônicas. O Trump, até já falou no passado, né? Que possivelmente o seu plano de paz seria obrigar a Ucrânia a negociar, senão simplesmente iam secar os fundos que iriam para a Ucrânia. Ele, inclusive, já falou que o Zelensky é o melhor vendedor do mundo, porque toda vez que ele aparece nos Estados Unidos, ele sai com bilhões e bilhões de dólares que deveriam ficar para o povo americano. Se for pegar, então, o que os vices falam, o Tim Walz e o Vance, principalmente, o Zelensky até fez críticas públicas ao Vance, porque o Vance, que é o candidato a vice do Trump, ele é totalmente contrário à continuidade da ajuda à Ucrânia. Tá? Então, assim, foi um momento tenso, vamos colocar. O Trump, ele também falou, galera, surpreendentemente, sobre a possibilidade de um acordo com o Irã, falando que isso é necessário para uma estabilização mundial. Só que vale lembrar que quem saiu do acordo com o Irã foi o próprio Trump. O Irã tinha assinado o acordo com o governo Obama, lá em 2015, e com outros mediadores também, como Rússia, a União Europeia e tal, que falava que o Irã deveria abrir o seu país para vistorias internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica e, em contraposição, teria o fim de algumas sanções econômicas. Lembra que Israel também falou, tá, que todas as sanções devem ser colocadas no Irã para que o Irã não consiga desenvolver. O Irã é a cabeça do conflito, segundo Israel, tá? Mas voltando, o Trump falou, naquele momento saiu, inclusive o Irã naquele momento voltou a enriquecer urânio, depois teve toda a questão da morte do general Soleimani, hoje o Irã inclusive é acusado de fazer algum tipo de ataque contra o Trump, né, a inteligência iraniana querendo atuar nos Estados Unidos para eliminar o Trump, inclusive como resposta à morte do general Soleimani, mas o Trump aparentemente dessa vez ele foi na contramão, falando que quer sim fazer um acordo com o Irã. Será, pessoal, que de fato vai conseguir? Lembrando que nos últimos dias, nas últimas semanas, a Kamala Harris deu uma certa distanciada. A diferença entre Kamala Harris e Trump aumentou para 7 pontos percentuais. Claro que isso não diz tudo, ainda mais nas eleições americanas. Pesquisas, elas já demonstram um certo grau de erro normalmente, e numa eleição como a dos Estados Unidos, que é uma eleição pelos colégios eleitorais, ou seja, muitas vezes vale você ter menos votos, mas votos mais estratégicos,
a eleição ela vai ser definida de fato em alguns 6 ou 7 estados, os swing states. E é aí que pauta, né, as principais problemáticas, como Pensilvânia, Michigan e outros territórios aí estratégicos. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias bem interessantes sobre a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela lembrando, ela começou uma política de aproximação, ou estava começando com Israel. A Arábia Saudita hoje, de maneira oficial, não reconhece o Estado de Israel. O Biden, em uma das que seriam as suas principais conquistas no final do mandato, até para tentar, né, se colocar um pouco mais como potência geopolítica, porque o Biden cometeu vários deslizes. A guerra Rússia-Ucrânia, a questão em Taiwan, a Península da Coreia, a saída do Afeganistão, foi visto como um governo um pouco desastroso no cenário geopolítico internacional. E o Biden, ele tentou fazer a política de aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Aparentemente, os Estados Unidos estava disposto a até colocar a Arábia Saudita numa espécie de aliança de defesa, caso alguém ataque a Arábia Saudita. Os Estados Unidos defenderiam os sauditas e fornecer alguns equipamentos militares. Em troca do Bin Salman, príncipe saudita, reconhecer o Estado israelense. Quando teve a operação Al-Aqsa, né, Tempestade Al-Aqsa, ou seja, os ataques, terror, do dia 7 de outubro, ali em Israel, aí as relações foram por água abaixo. A Arábia Saudita já teceu graves críticas, falou que enquanto não houver a existência do Estado de Israel, aliás, o Estado palestino, também não vai conhecer o Estado de Israel, colocando que hoje o que Israel faz são crimes generalizados contra os povos árabes, contra os palestinos. Mas a Arábia Saudita, então, né, que estava negociando essa aproximação tal e se voltou completamente contra, hoje se coloca como uma grande liderança do Oriente Médio e conseguiu estabelecer, junto com Joseph Borrell, representante da União Europeia, uma aliança entre sauditas e europeus, para a formação de 2 estados. Segundo as declarações, juro, galera, não sei se foi erro de fala ou se de fato foi isso que eles disseram, tá? Eles falaram na formação de 2 estados em Gaza com uma solução. 2 estados em Gaza ou 2 estados na Palestina? O que eles quiseram dizer é que a faixa de Gaza e a Cisjordânia têm que ser os estados palestinos ou que Gaza vai se dividir em 2 estados? Não deu para entender, aguardo maiores esclarecimentos em futuros pronunciamentos, tá? Eles falaram 2 estados em Gaza. Talvez seja, né, defendendo que exista talvez uma zona tampão com controle militar na faixa de Gaza para trazer um pouco mais de tranquilidade para Israel? Não sabemos. Mas falam, galera, que vai rolar, o Joseph Borrell falou isso, vão rolar reuniões em Riad e também em Bruxelas para tentar a Arábia Saudita e a União Europeia mediar a criação de 2 estados. Como eu falo, galera, o Hamas não aceita, o Hezbollah também não e Israel também não, segundo a sua própria legislação, segundo o seu próprio parlamento. E vitória acachapante, hein, pessoal? 68-9 dos parlamentares votaram pela não aceitação de um Estado palestino. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o anúncio de quem vai ser o futuro primeiro-ministro do Japão. Sim, Fumio Kishida, depois de um mandato ali, até por conta de alguns probleminhas no seu partido, casos de corrupção e tal, né? Ele vai sair depois de um período enquanto primeiro-ministro para a ascensão do Shigeru Ishiba como sucessor do Fumio Kishida. Ele estava concorrendo, pessoal, ele é, né, um ex-ministro da Defesa, contra uma mulher. Inclusive, uma mulher que ele venceu por 215 a 194. Ela seria, assim, uma referência histórica, porque seria a primeira mulher na história a ser a primeira-ministra, a ser a chefe de governo do Japão. Ele venceu, senhor de 67 anos, e ele pertence ao mesmo partido, né? Ou seja, pertence ao partido ali LDP, que é esse que estava acusado, né, de escândalos, de corrupção e tal, que é um partido mais conservador. Mas ele é visto como diferente dentro do seu partido. Ele pertence a uma ala um pouco mais progressista. Por exemplo, um dos seus principais campos ali de luta é a questão da defesa das mulheres. Ele fala, por exemplo, que os casamentos não devem ter a obrigatoriedade dos homens colocarem o seu sobrenome nas mulheres. A autonomia para as mulheres escolherem exatamente o que elas quiserem. Aqui no Brasil, galera, isso já existe faz tempo, né? Mas para uma sociedade mais conservadora, pautada nos costumes e tal, talvez isso seja bastante revolucionário, ou incomode parte da sociedade, ainda mais num partido mais conservador, como é o seu partido. Então ele é de uma ala mais progressista. Ele é um cara meio bocão, vamos falar. Faz críticas ao partido, critica os escândalos de corrupção que aconteceram, e talvez seja isso que precisasse para reerguer depois de escândalos de corrupção.
Vai lembrar, pessoal, que o Japão, ele vem atravessando um momento estranho. Ao mesmo tempo que é a quarta maior economia do planeta, uma excelente qualidade de vida, enfrenta também o envelhecimento populacional, uma estagnação econômica. O Fumio Kishida e até mesmo o Shinzo Abe antes fizeram os tal dos Abenomics, baixaram os juros para taxas negativas, para ver se a população voltava a consumir. O Japão era um país que convivia com uma deflação, uma queda porque ninguém comprava nada, ninguém empreendia nada. O Japão incentivando, subsidiando taxa de juros para ver se incentivava as pessoas a comprarem coisas. A gente teve, galera, recentemente, eu até comentei aqui com vocês, só do anúncio de uma possível aumento da taxa de juros, isso já prejudicaria o que muitos japoneses fazem de pegar empréstimos a juros subsidiados para investir em outras bolsas de valores, causando um pânico nos mercados globais. Porque hoje o Japão está voltando a ter uma pequena inflação, e aí seria necessário subir também a taxa de juros. Ou seja, um momento estranho, vamos colocar assim, da economia japonesa, de uma inflação e da queda do poder de compra dos japoneses. Outra coisa, e ele promete que ele vai revolucionar, tá? Que ele vai acabar com essa problemática e vai fazer os japoneses voltarem a ter um grande poder de compra. Ele falou também, galera, sobre várias questões militares. Inclusive, como eu falei, ele é ex-ministro da Defesa. O Japão, vai lembrar, depois da Segunda Guerra Mundial, adota uma constituição pacifista, em que você não pode usar exército para ataque somente para fins de defesa. O Japão é um país que foi muito criticado, principalmente no final do século XIX e começo do século XX, por ter realizado invasões e não ter exatamente respeitado os direitos humanos. Nessas invasões que foram feitas à Manchúria, foram feitas à Coreia, em vários países do Extremo Oriente e também do Sudeste Asiático. Muito por conta também da participação na Segunda Guerra Mundial do lado do eixo, houve uma condenação do Japão e quase um pedido de desculpa, uma transformação do Japão num país pacifista. Só que o mundo agora é outro. O Shinzo Abe já tinha começado a mudar isso, o Fumio Kishida também, e agora principalmente o novo primeiro-ministro. Ele, por exemplo, dentre outras coisas, ele é totalmente favorável à ideia de uma OTAN asiática, ou seja, um acordo de defesa em que participe Taiwan, Japão, Coreia do Sul, junto com os Estados Unidos, que é o que a Coreia do Norte critica, que é o que a China critica, que é o que a Rússia critica. Ele fala, por exemplo, das Ilhas Kurilas, ilhas que são disputadas historicamente entre Rússia, na época União Soviética, e os japoneses, alegando que ele vai retomar as ilhas, nem que seja força. Ele, por exemplo, não falou publicamente, mas dá a entender que como existe aliança AUKUS ali na região, Austrália, United Kingdom e Estados Unidos, o Japão tinha sido convidado. Pela sua constituição pacifista, é natural que não aceitasse. Aparentemente, pode aceitar agora. Ele, inclusive, fala no Japão ter armas nucleares. Ou seja, eu diria que é tudo assim que mais incomoda China, Coreia do Norte e Rússia e que mais pode agradar, né? Soar como bons sons aí para os ouvidos dos americanos. O Japão, aparentemente, com o novo primeiro-ministro, vai voltar a se militarizar. Convenhamos que o Japão está entre inimigos poderosos ali. Coreia do Norte, China, Rússia. E aí, pessoal, concorda com a postura do novo primeiro-ministro, que vai assumir ainda, né? Japonês? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.